Na modalidade PCV ou na modalidade VCV com a forma da onda decrescente, também é possível realizar a monitorização da mecânica respiratória. É possível obter a pressão de platô, a complacência do sistema respiratório e a driving pressure. Porém, a resistência de vias aéreas só pode ser obtida na modalidade VCV devido à forma da onda de fluxo quadrada. É a única modalidade que tem a forma da onda de fluxo quadrada ou fluxo constante. Eu vou mostrar como realizar essa monitorização da mecânica respiratória na modalidade PCV, né, ventilação controlada à pressão, mas lembre-se que eu posso utilizar a mesma estratégia caso eu opte em ventilar o paciente na modalidade VCV nessa forma de onda decrescente, a trapezoidal ou a triangular. Tá? Mas para poder ficar mais fácil, que é a dúvida da grande maioria, eu vou realizar na modalidade PCV e isso se adequa na modalidade VCV com outras formas de onda de fluxo que não seja quadrada. Mas vou repetir, somente para obter a pressão de platô, a complacência do sistema respiratório e a driving pressure, resistência de vias aéreas, somente na modalidade VCV com forma de onda de fluxo quadrada. Então, dito isso, na modalidade PCV, há duas maneiras de obter a pressão de platô. Na situação em que o tempo inspiratório está adequadamente ajustado a ponto de o fluxo inspiratório atingir a linha do zero, ou seja, neste momento, então, o fluxo neste ponto, o fluxo é zero, não havendo gradiente pressórico, isso significa que toda a pressão aplicada nas vias aéreas atingiu os alvéolos. Portanto, neste momento, está ocorrendo equilíbrio entre a pressão inspiratória máxima, né, a pressão de pico, e a pressão alveolar, ou pressão de platô. Lembre-se que a pressão de platô é uma estimativa da pressão alveolar. Então, nesta situação, eu posso dizer que a pressão de pico, que é de 13 centímetros de água para esta situação, é igual à pressão de platô. Nesta situação, e somente nesta situação, não é preciso realizar pausa inspiratória. Basta verificar a pressão de pico e aí eu já vou ter a pressão de platô. Ah, mas eu quero realizar porque eu não estou confiando nisso. Se você realizar, você vai entender, vai obter o mesmo valor. Então, vamos aguardar o SDVM fazer o cálculo da pressão de platô. Observe que o fluxo continua atingindo a linha do zero. E aí, ó, pressão de platô 12,9, que é igual a 13, que é igual à minha pressão de pico, tá? Então, nesta situação, onde o tempo inspiratório pode ser ajustado de forma que o fluxo atinja a linha do zero, a linha de base, eu tenho que a pressão inspiratória máxima, a pressão de pico, é igual à pressão de platô. Então, eu nem preciso realizar uma pausa inspiratória. Se eu já tenho a pressão de platô, eu posso também já calcular a driving pressure. Então, minha pressão de platô é 13. A PIP é de 5. Não há PIP intrínseca ou auto-PIP. Portanto, a PIP total é de 5. 13 de pressão de platô menos 5. Então, eu tenho uma driving pressure de 8 centímetros de água. Bom, então agora eu já tenho a pressão de platô, que é igual à pressão de pico, no valor de 13 centímetros de água, e já tenho a driving pressure, ou pressão elástica, para poder calcular a complacência do sistema respiratório. O mais difícil para o cálculo da complacência do sistema respiratório na modalidade PCV é a variação do volume corrente. Por quê? Na modalidade PCV, o volume não é uma variável fixa. Então, muitos especialistas não recomendam a monitorização da mecânica respiratória na modalidade PCV, mas ainda assim é possível realizar essa monitorização. Então, vamos colocar aqui que o volume vai ser de 470 mililitros
e eu vou calcular, então, a complacência do sistema respiratório. Complacência é igual ao volume corrente dividido pela pressão elástica, que é a driving pressure, pressão de platô, menos PIP. Portanto, complacência do sistema respiratório é igual a 470 dividido por 8. Esse valor vai ser igual a 58,7. Eu vou arredondar aqui, então, para 59 mililitros por centímetros de água. Então, eu consegui obter a complacência do sistema respiratório na modalidade VCV. Tá, mas e quando o fluxo não atinge a linha do zero? Porque o tempo inspiratório não foi ajustado adequadamente para atingir a linha do zero. Pode existir situações da mecânica do paciente que não vai ser possível ajustar esse tempo inspiratório a ponto do fluxo atingir a linha do zero. E aí, como que eu realizo a monitorização da mecânica respiratória na modalidade PCV ou na modalidade VCV com ondas decrescentes? Aí, nesta situação, você vai adotar igual a gente faz na modalidade VCV com onda quadrada. E como que a gente faz? Realizando a pausa inspiratória. Então, primeiro eu vou só alterar o tempo inspiratório, eu vou reduzir esse tempo inspiratório para que o fluxo não atinja a linha do zero, né? A linha de base, como a gente já está vendo aqui. Ele deixou de atingir a linha do zero. E aí, para eu poder obter a pressão de platô, eu tenho que fazer uma pausa inspiratória. Então, eu venho aqui, vou deixar aqui numa pausa ins de 0,4 segundos mesmo, vou confirmar e aguardar. O que você tem que observar no ventilador mecânico que você usa ou que você for usar? Se, ao realizar a pausa inspiratória, o fluxo zera. Observe que no SDVM, anteriormente não estava zerando, mas agora com a pausa INS, o fluxo atinge a linha do zero, a linha de base. Se zerar, igual aqui no SDVM, o valor obtido com a pausa inspiratória é o valor da pressão de platô. Então, observe que a pressão de platô fornecida aqui no simulador foi de 12,5, muito próxima, né, da que a gente viu anteriormente, tá? Mesmo porque eu não mudei nenhum outro parâmetro, eu só alterei o tempo inspiratório. Então, nesta situação, sempre observa se zerou o fluxo. Se zerou, então você tem a pressão de platô. E aí, essa pressão pode ser subtraída da PIP total e obter a driving pressure. Em seguida, calcular a complacência do sistema respiratório, igual foi calculado anteriormente. Então, pode sim, é possível sim, fazer a monitorização da mecânica respiratória na modalidade PCV. Porém, como eu já disse e vou tornar a repetir, pode somente obter a pressão de platô, a driving pressure e a complacência do sistema respiratório. A resistência de vias aéreas não é possível ser medida em ondas de fluxo decrescentes, mas pela observação gráfica, é possível identificar alguns padrões que sugerem aumento ou redução da resistência de vias aéreas. Mas isso fica para um outro momento. Agora, o que você precisa saber foi o que acabei de mostrar. É possível obter a pressão de platô, a driving pressure e a complacência do sistema respiratório em ondas decrescentes, como na modalidade PCV. Só atente-se como realizar a pausa inspiratória e se o ventilador que você manuseia ou aquele que você vai manusear permite a pausa inspiratória na modalidade PCV.